Ninguém chega a lugar nenhum por acaso. Ninguém chega a lugar nenhum por acaso. Quem não tem projeto de vida, vive à deriva. Mas Deus não nos chamou para viver à deriva. Ele nos chamou para conquistar, para romper barreiras, para abrir caminhos onde não existe nada. Veja o exemplo da história de Isaac em Gênesis, capítulo 26. A Bíblia diz que houve fome na terra, houve escassez, houve deserto, e mesmo assim, Isaac plantou naquela terra e ele colheu no mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E vocês também são abençoados. Amém? E só não colhe quem não planta. Você tem que plantar. Isso aqui, olha, é uma plantação. Nós vamos colher frutos daquilo que nós o quê? Plantamos, oramos, nós fizemos orçamento. Então, o resultado da nossa fé vem quando nós agimos. E assim também vai ser na sua vida. Isaac, ele não parou diante do deserto, ele agiu. A primeira lição que nós aprendemos com Isaac é bem clara. Não espere as condições perfeitas para você começar o seu projeto. O que você está esperando? O que você está esperando para começar o seu projeto? Você precisa entender uma coisa: se você não sabe aonde você quer chegar, você nunca vai chegar a lugar. Então você tem que ter projeto, metas, objetivo. Eu já vejo tudo isso aqui concretizado. Amém, pessoal? E você tem que se ver os seus projetos também realizados, você tomando posse. Quem vive esperando um tempo melhor não constrói nada. Isaac, ele abriu poços no deserto. E você, está esperando chover para começar? Ou você vai começar a cavar o seu poço hoje? Aquele lugar era deserto, nada ali dava, nenhuma semente ali nascia. Mas Isaac, ele resolveu cavar um poço ali. E era exatamente isso que precisava. Tinha água naquele lugar. Só que a água estava o quê? A água estava debaixo do solo. E precisava uma atitude. E Isaac, ele começou a cavar o poço. Ele não aceitou morrer naquele deserto. E você tem que começar, dar o primeiro passo, começa uma renda extra, começa a fazer alguma coisa, começa a construir seu patrimônio. Talvez você tenha sonhos e você está esperando acontecer alguma coisa. Ah, quando eu receber aquele dinheiro eu começo. Não, você tem que começar hoje, agora. Começa a reforma da sua casa. Começa. Você não tem sua casa própria ainda? Começa a guardar dinheiro para comprar sua casa. Comece com R$1. Comece a juntar 1, 2, daqui a pouco você tem 4, daqui a pouco você tem 8, daqui a pouco você tem 10, 20. Mas você tem que olhar para a sua vida e falar: já comecei, eu já dei o primeiro passo. E entenda uma coisa: quando você dá o primeiro passo, você desbloqueia a sua vida. O que faz a vida da pessoa ficar bloqueada não é o diabo, é o medo de dar o primeiro passo, de começar. Então, não fique condicionando a sua bênção, o seu futuro, alguma coisa não, ou alguém. Começa hoje. Amém? Isaac abriu poços no deserto e você tem que começar a abrir o seu. Cada poço aberto por Isaac representava trabalho, visão, propósito. Ele estava cavando, não era um poço. O
que Isaac estava cavando, pessoal? O futuro. Amém? Ele estava abrindo caminhos de vida onde tudo parecia seco. Ele não cavou um só, ele cavou vários. Alguns foram entulhados pelos inimigos, outros foram disputados, mas Isaac nunca desistiu. Ele persistiu até chegar a um lugar chamado Reobote, onde havia espaço e havia paz. Então, Isaac, ele cavou o primeiro poço. Sabe o que aconteceu? Os inimigos vieram à noite. Quando ele acordou, o poço estava entulhado. Mas Isaac não ficou chorando, se lamentando. Sabe o que ele fez? Ele abriu outro poço. Os inimigos foram lá à noite e entulharam o poço dele. Sabe o que ele fez? Ele abriu outro. E Isaac falou o seguinte: olha, pode entulhar quantos poços for, eu sempre vou abrir outro. Vocês estão compreendendo? Pessoal, quando você está determinado, quando você está decidido, nada para você. Não é problema, não é dificuldade, não são os invejosos, não são inimigos. Se tentar parar você, você vai dar outro jeito. Vocês estão entendendo, pessoal? Essa tem que ser a sua fé. O primeiro poço de Isaac foi entulhado. O segundo foi disputado. E o que ele fez? Ficou chorando, reclamando? Ele parou, desistiu? Não. Ele foi cavar outro. Isso é ter projeto de vida. É saber que a sua luta não invalida a promessa. Que as guerras não anulam o seu destino. E que a resistência dos outros não cancela aquilo que Deus te prometeu. Se você está passando uma crise, está sem direção, se você sente que tudo está secando, comece a cavar. Comece a cavar. Ore, estude, planeje, trabalhe. Comece pequeno, mas comece. O problema é das pessoas que nunca começam, está esperando não sei o quê. Deus abençoou Isaac porque ele não ficou parado. Ele plantou no deserto, ele cavou poços, ele insistiu, ele procurou água no deserto e ele encontrou. E isso fez ele prosperar. Depois da luta, ele encontrou um espaço chamado Reobote. Um lugar onde havia largueza, mas só chega a esse lugar quem não desiste no primeiro não, que não recua diante da oposição. Isaac, ele começou com um poço, ele passou lutas, ele teve que cavar outro, ele teve que insistir, e ele conseguiu chegar a esse lugar de paz e prosperidade. E você também vai conseguir chegar. Não desista. Amém? Ter um projeto de vida é você não aceitar morrer no deserto. É não viver por viver. Isaac nos ensina que quem cava um poço com fé, mesmo numa terra seca, um dia vai encontrar água. Você pode estar no deserto, você pode estar num lugar ruim, mas continue perseverando, porque você vai encontrar água também. Então eu te pergunto, qual é o seu projeto? O que você tem construído na sua vida? Ou será que você está apenas vivendo por viver, sem direção, sem propósito? Deus está te chamando para abrir poços. Pare de esperar, levante-se, planeje, ore, trabalhe, persevera, porque o mesmo Deus que abençoou Isaac também vai te abençoar. Fique de pé, pessoal. Pega o seu projeto aí agora.